Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez, canal Voz Clamando Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre. Também acione o sininho. Não se preocupe com like, aqui não estamos preocupados com like, estamos aqui interessados em que você venha estar junto conosco para meditarmos na Palavra de Deus. Aqui não estou em busca de receber do YouTube qualquer valor por conta de número de inscritos e por aí vai, tá bom? O canal Voz Clamando Deserto. O único interesse é compartilharmos da Palavra de Deus para você, que já é, a exemplo meu, né, uma pessoa, um crente, um irmão em Cristo, tá bom? E que tem prazer na Palavra de Deus, tá bom? Para você também que está chegando agora, possa se interessar cada vez mais em procurar conhecer, tomar a sua Bíblia, ter uma Bíblia em mão, e confirmar as palavras, né, que são aqui ministradas com respeito ao texto bíblico, né, ao conceito de tudo aquilo que for dito aqui, tá bom? O certo Deus há de iluminar o seu coração e o seu entendimento com respeito a tudo quanto nós aqui refletimos. Estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus. O tema central que estávamos estudando no quarto trimestre é o amor na vida cristã. Por que eu digo estávamos? Porque essa é a última lição. Esta é a última lição. Deixa eu só colocar aqui 4. Esta é a última lição que estaremos considerando. Deixa eu ver aqui. Voltou tudo. Deixa eu voltar aqui novamente. Esse é o tema central, o amor na vida cristã. Estou meio perdido aqui. O tema principal da última lição é o amor é eterno, tá bom? O amor é eterno. Temos aí a figura de um casal, né? Já idoso, de mão dada, de frente para um lago, né? E a água reflete não a imagem deles como eles estão agora, mas quando eles eram jovens. Trazendo aí justamente a figura, né, deste tema que está relacionado ao amor de Deus. Tá bom? Antes de orarmos, eu gostaria de deixar claro, né, reforçando aqui o que eu já tinha avisado na lição número 13 do Jovem Sos Forte, né, no quadro de ontem, na programação de ontem, que a partir de 2026 não haverá mais o quadro, né, da Escola Dominical, nem da Betel, muito menos da CPAD, porque já não faço mais parte do ministério, tá bom? Eu estou agora
ali na Peniel, né? Porque lá não tem problema se você tem barba ou deixa de ter. E eu acabei saindo do meu ministério justamente porque a convenção geral ali não permite que o homem tenha barba. E quando nós temos barba, acabamos sofrendo, né? Infelizmente, algumas situações que nos entristecem, né? Independente do tempo que possamos ter naquele ministério. Porém, eu precisei tomar essa atitude em vista do temor que temos a Deus. Porque se o ministério ele tem como uso e costume e prima por esse uso e costume, que no caso deles ali, na questão nossa, do homem, é também a questão da barba. Então eu gosto de vez em quando deixar o cavanhaque. Então precisei sair, embora demorei muito para tomar essa decisão, porque mais eu ficava sem barba do que com barba. Mas devido a sempre essa questão de estar usando barba, sofrer algumas discriminações, alguns tratamentos de desprezo e olhares diferentes, né? Até mesmo deixei de ter oportunidade em congregações simplesmente porque eu estava de barba. Então eu resolvi sair do ministério e estou agora na Peniel, tá bom? O próprio pastor parece até irônico, né? O pastor da igreja agora ali, que pelo menos durante esse tempo que estou ali, ele tem barba, né? Pastor Danilo usa barba, e louvado seja Deus por isso, porque o Senhor Jesus, ele tinha barba, tá bom? Deixando isso aqui de lado, então vou estar aí encerrando, né, o quadro justamente por conta disso, porque já não estou mais no ministério das Assembleias de Deus, então não vou estar aqui continuando com esse quadro. Lá temos também escola dominical, mas lá é outra forma de estudo, né? São temáticas que são escolhidas, a exemplo da CPAD, na revista, né? CPAD, Revista Betel, e ali tratam por 3 meses, né, em vários tópicos, aquela temática. Então não é diferente da demais ministério, é a palavra de Deus, é um ministério que tem uma palavra saudável, né, com respeito à palavra de Deus, à exortação à santidade, à exortação a buscar ao Senhor, o pêndulo a se mover mais ali, que eu tenho percebido pelo tempo que eu estou ali. Agora a questão das ovelhas, né, do corpo de membros, né, acolher a palavra de Deus e buscar no Senhor seguir a orientação do pastor ali presente, né, de momento, esse é um dever nosso. Então, com respeito a essa questão, não estou vendo ainda qualquer diferença do tempo que estive na Assembleia de Deus com respeito à pureza, à seriedade e o compromisso com o que diz a palavra de Deus. E só tenho a agradecer a Deus por isso, tá bom? Então vamos estar orando, depois conhecendo esse conteúdo, essa última lição. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde nós estivermos, o Senhor venha estar, quando o Senhor estiver, nós estejamos também, Pai. Abençoa esse momento em que estaremos aqui, Senhor, conhecendo mais o conteúdo dessa última lição da classe dos adolescentes, e já te agradecer de antemão por todo esse tempo que aqui estivemos nesse 4º trimestre. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada adolescente, a cada jovem, a cada irmão, que continue tendo ânimo e procurar de estar sempre numa sala de aula, Senhor, da escola dominical, no culto de doutrina, enfim. Tudo que disser respeito, Senhor, à tua palavra, que haja em nós sempre o prazer e o interesse de podermos conhecer cada vez mais da confiança do agir do Senhor através da nossa vida, através de cada irmão, de cada pastor, como também através da iluminação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Faz isso, é o que nós pedimos, esta é a nossa confiança. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixo aqui já o meu pedido, né, de oração pela minha vida, tá bom, gente?
E eu vou continuar orando. Quando eu estava na Assembleia de Deus, pelo menos nas minhas orações, seja no meu particular, seja no contexto congregacional, sempre se estendeu a todo demais ministério. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa. A igreja do Senhor, existe vários ministérios, né? Paulo, falou sobre isso, que os ministérios são muitos, porém o Senhor é um só. Então há muitos ministérios. Se o centro daquele ministério e o fundamento é Cristo, então trata-se da igreja do Senhor Jesus, não é mesmo? Então, assim como eu orava na Assembleia pela demais ministério, agora dentro da Peniel vou estar orando, se é que eu vou ficar ali também. Ainda não é uma certeza, né? Porque ano que vem estou para mudar, né? Não sei se vou ficar por aqui. Se ficar, pretendo continuar na Peniel. Se sair, vou ver se tiver alguma congregação da Peniel para onde eu for, vou procurar também estar ali a continuar servindo ao Senhor e congregando, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos estar congregando. Tá bom? Então, só tenho a agradecer a Deus pelo tempo que eu passei ali com meus irmãos. Estarei orando cada ministério, fazendo isso já está incluído a cada um dos meus irmãos, começando pelo o meu pastor ali, na época, que era o pastor Teotônio, e todos os demais ministros, irmãos, porque não foram 28 dias, né? Foram 28 anos. Tem irmãos ali que estão até no ministério, que tiveram muito mais tempo, né, dentro de um ministério e estão ali agora. Até pensei que seria o único, mas teve situações ali de irmãos que têm muito mais tempo que estiveram em outro ministério, estão ali agora, que não vejo nada de errado, amados e querido adolescente, que nós precisamos ter em mente, não idolatrando uma placa denominacional, muito menos ministério, ter em mente aí o compromisso e a importância que é o momento congregacional, o momento da coinonia. Isso é um fato. Isso estritamente, é claro, está ligado dentro do quadro e da temática que estudamos aqui dentro do quadro de adolescente de Deus, que é o amor na vida cristã. O amor na vida cristã relaciona-se, em primeiro lugar, em amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Segundo, amar o nosso próximo, que dentro desse amar o nosso próximo está o amor também à nossa família da fé, aos irmãos que de momento estão a congregar conosco. Então, logo, isso faz parte, está dentro até mesmo deste assunto e dessa temática que até aqui nós temos estudado e estaremos hoje encerrando através desta lição de número 13, tá bom? Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. João 13, 34. Se o Senhor Jesus não deixou esse mandamento, e se esse mandamento, tem como um fundamento o amor pelo qual o Senhor nos dispensou, então não temos muito que dizer que não entendemos como este ato e esta prática de amor. Vimos em algumas lições algumas características do amor cristão, porém tendo o fundamento o amor do Senhor Jesus, da forma que Ele nos amou, porém entendemos então que o nosso amor, no que diz respeito à vida cristã, tem que ser um amor altruísta, um amor sem pretensões, tanto da parte de Deus, ao servir a Ele, ao adorá-lo, como também no que diz respeito ao nosso relacionamento cristão e também com aqueles que estão de fora. Essa é a marca do cristão, um amor que reflete Cristo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Durante todo o trimestre falamos de como devemos amar as pessoas por meio das nossas atitudes, porque assim Jesus nos ensinou e deixou o exemplo. Aprendemos que o próprio Deus é amor, o que nos ajuda a entender um pouco mais
o significado disso. O apóstolo Paulo teve sua própria experiência com o Senhor Jesus e desenvolveu relacionamento com diversas pessoas. Com isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele compartilhou conosco, por meio da Bíblia, o que é o amor. Nas lições anteriores, estudamos diversas maneiras em que este amor, que é o amor de Deus, o amor eterno, se manifesta pelas ações do crente. Isso acontece porque as pessoas que servem a Jesus Cristo é a habitação do Espírito Santo. Assim, seu comportamento reflete o amor de Deus. Olha aí. Nesta lição, veremos que podemos aprender com o apóstolo Paulo a partir da lista das características do que é o amor. O que é o amor? É o meu ombro que está. Leitura bíblica, 1 Coríntios 13, provavelmente de 1 a 8 ou a 9, se eu não estiver equivocado. Mas vamos estar lendo aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que tal, que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Isso aqui fala da vida, da característica espiritual nossa, cara adolescente. Do exercício dos dons espirituais, como também do exercício nosso como um instrumento na mão do Senhor para realizar milagres. Se ainda tivermos que ser testemunha, ou seja, ser público, ser notório, a nossa questão espiritual no tocante aos dons, ao exercício dos dons espirituais e sobre uma instrumentalidade de Deus e realizarmos milagres, maravilhas, grandes feitos, se não tiver amor, diz aqui, nada seria. E observe que isso nos faz lembrar de Mateus capítulo 7, versículo 21, né? Quando ali o Senhor Jesus disse que lá, na eternidade, haverá um contingente que chegará para ele e dirá: Senhor, não temos profetizado em teu nome, não temos feito muitos milagres em teu nome não temos expulsado os demônios, diz a Bíblia, diz o Senhor Jesus, que naquele dia ele se dirigirá para esses irmãos, para este contingente, e ele dirá as seguintes palavras: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, logo, sem entrar em pormenores, porque a Bíblia não traz os pormenores dos atos que eles cometiam, porém esses atos, por ser iniquidade, justamente está excluído a questão totalmente de ter amor na vida destes irmãos. Porque o que pratica a iniquidade é uma demonstração clara da ausência do amor, porque a iniquidade é praticar o mal, é demonstrar falta de temor a Deus. Então, esses dois versículos tratam do dom, não sei se o 3, estou junto com vocês aqui, não li antes. E ainda agora vai falar da questão nossa, da nossa vida de prática, na teopraxia, na questão da bondade, de estarmos aí socorrendo aqueles, ao alcance daquilo que está em nossas mãos para fazer. E diz aqui: e ainda que distribuísse todos os bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha só, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno. Agora ele parte para as características do amor, pelo qual o tema que estamos tratando está relacionado a ele. O amor que é eterno. Porém, esse amor, ele é sofredor, é benigno. Observe que não são uma convicção apostólica do apóstolo Paulo. Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, se eu não me engano, 22.
Paulo ele está aqui revelando o que é o amor. Um termo enfático aqui. É uma afirmativa de Deus. Ele diz: o amor é sofredor, é benigno. Vai observando isso. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, olha só, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, o amor está acima de tudo, amados. O amor é atemporal. O amor, ele é eterno. Seja passado o cumprimento de algo, seja a questão da expectativa de algo que está para acontecer, o amor, ele permanece. Ele tem que estar presente durante todo o tempo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então era até o versículo 9 mesmo. Ah não, continua, até o 13. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Eu queria aqui, antes de ler o 13, caro adolescente, estamos lendo novamente o versículo 11, quando ele diz aqui, ó, quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso aqui fala da realidade do tempo e do caminhar da vida cristã, com respeito ao exercício do amor. Então, por uma infantilidade nossa, ou no início da nossa fé, nós até cobramos daqueles que estão conosco o exercício deste amor para conosco. Quando, pela palavra do Senhor, esta teopraxia deste amor parte primeiramente de nós. Como diz a palavra do Senhor, o amor, ele é altruísta. O amor, ele é o dar, é o se doar e não o receber. Então, esse ponto e esse amadurecimento quanto a isso, porque o amor de Deus já está derramado em nosso coração, a partir da fé e do Novo Testamento, novo nascimento. Este amor, diz a Bíblia, que ele é derramado em nosso coração. Porém, o exercício quanto à realidade, né, e a semelhança real, sincera, verdadeira, aliada a estas características, se dará somente através do amadurecimento. Quando nós já passaremos daqueles que cobram, mas entenderemos, né, que nós temos que dar, nós temos que estar disposto a amar, sem receber, sem busca, sem querer aguardar qualquer retorno. Vamos voltar um pouco? Quando ele diz aqui, ó, vou voltar mais um pouco. Olha, é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconveniente, não busca só seus próprios interesses. O evangelho não é uma proposta de bênção, é uma proposta de entrega. Por isso que o Senhor Jesus diz, aquele que vir após mim, cara adolescente, ele disse, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se eu vou lembrar o que eu falei quase agora, porque é exatamente isso o Evangelho. O Evangelho não é uma proposta de receber, mas sim uma proposta de doação, de se dar, de se entregar aos propósitos maravilhosos de Deus dentro do exercício do amor na vida cristã. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. A igreja de Coríntio, primeiro ponto, contexto para entender o amor. A igreja de Coríntio estava com problemas. Os irmãos e irmãs estavam brigando. Então Paulo escreveu para que eles se lembrassem de que Deus os havia escolhido por meio de Cristo. Por isso eles eram salvos, chamados povo de Deus, como diz capítulo 13, 26 a 31, que Paulo estava tratando aí da questão do amor, né? Primeiro ponto, contexto para entender o amor. Primeiro subponto, os conflitos na igreja de Corinto. Sabe por que eles estavam brigando? Um estava se achando mais crente e sábio do que o outro. O apóstolo Paulo citou o profeta Jeremias e escreveu que quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. É natural que haja problemas e divergência entre as pessoas na igreja. Afinal de contas, as pessoas são diferentes, pensam de modo diferente uma das outras, como também, acrescentando aqui, grifo do canal A Voz Clama no Deserto, a questão também do amadurecimento espiritual, do desenvolvimento espiritual daqueles que fazem parte deste corpo. Mas isso não deve ser impedimento para que haja comunhão, pois todos estamos em busca e trabalhando em prol do mesmo propósito. E qual é ele? Agradar a Deus. É se entregar piamente aos interesses do reino de Deus, como instrumento na mão do Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Segundo subponto, a falta de amor. O que estava faltando para que acontecesse essa confusão no meio da igreja? Amor. É nesse contexto que o apóstolo Paulo definiu essa palavra. Ele explica que não adianta a pessoa falar em línguas, pregar o evangelho, saber das coisas, ter fé a ponto de mover montes, ser caridosa se essa pessoa não tem o amor. Essa primeira parte do ensino do apóstolo nos convida a uma autorreflexão sobre o sentido das nossas ações. Será que o amor é a base do nosso comportamento? Ou outra coisa nos motiva a agir de determinada maneira? Mas o que é o amor? Porque nós vemos muitos comentários, às vezes, infelizes, né? Infeliz comentário, né? Quando muitos dizem, não, se ele não quiser, se ele não quer falar comigo, já que também eu vou agir da mesma maneira, não estou nem aí. Isso não é uma atitude de crente. Isso não é a expressão e a prática do amor cristão. É ato que esse que nós cometemos. Ou vamos negar aqui, diante desse conteúdo, caro adolescente? A começar por vocês, por os adolescentes, pelos jovens, o adulto, o caso dos idosos, como é o meu caso. Negamos isso? Com certeza que não. Porém, precisamos orar ao Senhor e que o Senhor nos dê graça de realmente praticarmos como convém, né, o amor do Senhor, que já faz parte das nossas vidas. Vamos começar por aquilo que não é amor. Assim eliminamos alguns pontos que podem confundir nosso entendimento. O amor, o que não é amor? O amor não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Ou seja, não desconfia e não fica se exibindo. Além disso, não é grosseiro, nem egoísta, não se irrita, nem guarda mágoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso significa que o amor não é indelicado, indecente, estressado e nem azedo. O amor também não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada.
Então isso é um fator predominante no nosso dia a dia. São as piadas, são as conversas, são situações em que, por conta do ato de uma pessoa, ainda que dentro da sua culpa, do seu erro, né, muitos acabam, esse que está fazendo aquele comentário, que faz parte do mundo, né, passa a dar conselhos que aparentam ser justos, mas não é justo. Porque a vingança não é um propósito justo, uma atitude justa de quem quer que seja. Então nós não podemos cooperar, fazer corpo ou compactuar com esse momento, com esse tipo de conselho ou atitude. Precisamos prezar por o que é justo. E ser justo diante do Senhor é estar disposto a dar oportunidade para o perdão, para a reconciliação, para a restauração de todo e qualquer relacionamento. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ótimo, eu tomo um choque aqui, porque põe o pé no chão aqui. O que é o amor? Vejamos as afirmações do que é o amor. Realmente é paciente, bondoso e correto. Isto é, se alegre quando alguém faz o que é certo. A última coisa que o apóstolo Paulo escreve é que o amor é eterno. Com isso, ele diferencia o amor das mensagens espirituais, do dom de falar em língua e do conhecimento, dizendo que esses são temporários. Desse modo, quem ama tem confiança na outra pessoa e a respeita, por mais que o relacionamento ou a conversa sejam complicados, mantém-se o respeito, a moralidade e a gentileza. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Não podemos agir como Lameque, jamais, que matou um porque esbarrou nele, porque tropeçou no pé dele e matou essa pessoa. Então nós podemos agir desta maneira. Nós precisamos vigiar, amados e queridos adolescentes, e entender que estamos no mundo em que parece que não são seres humanos determinadas pessoas pelas determinadas atitudes que elas praticam. Porém, precisamos compreender que todos quantos estão à margem do pecado, podemos esperar de tudo, porque a questão do alcance da malignidade produzida pelo coração humano é de forma incomensurável. Por isso que Jeremias disse que o nosso coração ele é mais perverso do que mal do que todas as coisas. Então que nós possamos considerar isso e usar de misericórdia e não tratar da mesma maneira. Mas, como disse o Senhor Jesus, e nos deu o exemplo, devemos mostrar outra face. A face que revela Deus. A face que revela o amor do Senhor. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E mais, quem ama fica feliz quando vê as outras pessoas agindo com amor e incentiva esse comportamento. Estamos no segundo ponto. O amor não é, o amor agora então é. Uma maneira de testar o amor é numa conversa em que você não concorda com a outra pessoa. Numa situação assim, faça o exercício de observar em você sua reação ao ouvir, responder quando sua posição sobre o assunto é diferente. Estamos agora, na verdade, entramos no terceiro ponto, testando o amor. Agora é a teoplaxia. Amar não significa. É muito importante esclarecer que amar não significa concordar com a pessoa ou aprovar o que ela faz. Se ela está errada, estamos ali para orar por ela e ajudá-la a fortalecer sua fé em Jesus. O que não devemos fazer é dizer que está tudo bem, continuar com um comportamento impróprio. E como se faz isso? Entra em bate-boca,
só cria distância. E o nosso objetivo é nos aproximar. Então, muitas vezes, é claro, o silêncio será a melhor resposta, né? Pelo menos de momento. O amor se revela em obras. Precisamos mostrar nosso respeito na maneira com que conversamos com a pessoa. Fazer perguntas é uma boa opção para entender a posição da pessoa e conhecê-la melhor. Isso ajuda a frear o julgamento e conduzir o diálogo de modo construtivo. Com sua definição de amor, Paulo chega à conclusão de que o amor está acima da fé e da esperança. Por enquanto, temos uma visão embaçada e incompleta das coisas porque vivemos na realidade do mundo de pecado. Mas isso será mudado quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus em sua vinda. Finalmente, seremos completos. Concluindo, Jesus nos ensinou que devemos amar as pessoas assim como Ele nos amou. Vimos que esse amor envolve esforço e sacrifício. Então, ao seguirmos o ensino de Jesus, nosso amor deve ser parecido com aquele que o apóstolo Paulo definiu. E eu concluo aqui, amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, de que o amor, se ele está acima da questão da espiritualidade, com respeito aos dons espirituais, da instrumentalidade de Deus contra as realizações, e também está acima da questão, né, ou seja, não só acima, mas tem que ser o aferidor, na questão também da nossa teopraxia, do nosso modo de vida, do tratamento, do relacionamento. Logo, o amor está acima do uso e costume, da aparência, amados. Não podemos amar porque determinada pessoa está dentro dos parâmetros do uso e costume pregado por determinado ministério, ou pregado e requerido pela sua própria liderança, pelo seu próprio pastor. Não, amados. O amor, ele vai além disso. Porque o Senhor Jesus, quando olhou por aquele leproso, que chegou até ele, se inclinou e o adorou, o Senhor Jesus não olhou para aquele leproso com desprezo, porque a lepra significava pecado, e como ele já estava leproso, à luz dessa interpretação e dessa figuração, era alguém que, ao caráter da nossa vida prática, é uma pessoa que está no crime, uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está na mendicância. E nós não podemos, amados, tratá-lo com desprezo, com insignificância. Se nós não podemos fazer com aqueles que estão de fora, muito mais aqueles que estão dentro da igreja, procurando em Deus uma transformação, reconhecendo que dele ele não tem nada a oferecer, a não ser trabalho, a não ser pecado. Porém, poderoso é o Senhor para transformar estas vidas. Então, amados, o convite que faço, começando por mim, com respeito a este compromisso e a buscarmos isso, é buscarmos amar as pessoas, independente de como ela esteja diante de nós. Como aprendemos aqui, cara adolescente, a questão pelo fato de o amor não compactuar com o erro, que não pode, porque ele se alegra com a justiça e não com a injustiça, não quer dizer que precisamos desprezar a pessoa por conta daquela prática. O fato de não compactuar não exime, né, ou nos priva de podermos estar ajudando aquela pessoa a considerar os seus atos e buscá-la, trazê-la de volta ao conceito da vontade de Deus, ao conceito bíblico do que é verdadeiro, do que é justo, do que é de boa fama e do que é louvável. Por isso que estamos neste mundo. O Senhor nos tirou do mundo e nos colocou como ministros, como coluna da verdade, diz a palavra de Deus, como conciliadores, como aqueles que estão a serviço do Rei, como embaixadores de Cristo. E isso, e a maior maneira, a primária dessa representatividade de Cristo aqui na terra, como igreja, amados, está sob o símbolo, sob a bandeira do amor.
Porque quando praticamos, disse o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 40 em diante, ele diz que ali revelaremos ao Pai, revelaremos a Cristo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e nos ajude a viver este amor, haja vista que ele é eterno. Amém? Vamos estar então orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação e por esta lição, ó Pai, por este trimestre que passou a tratar, ainda que aqui na classe do adolescente, mas do interesse de todos nós, a questão do amor na vida cristã. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais, Pai, a exalar o bom perfume do teu santo Filho Jesus Cristo em nossas vidas. E que verdadeiramente, Pai, sejamos, Senhor, uma carta aberta a revelar não a nossa espiritualidade, a revelar não, Senhor, a realidade da instrumentalidade do que o Senhor tem feito em nossas vidas ao realizarmos qualquer milagre, em qualquer situação e momento, mas a revelar, Senhor, unicamente ao Senhor. A revelar a Cristo, nosso Senhor, e a revelar ao Senhor, Pai. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação, ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Esclarecendo aqui, amados, que nós continuaremos o canal com demais quadros, tá bom? Como um momento de reflexão, diga não ao modismo, texto com texto e qualquer outro quadro que assim o Senhor nos conceder a direção para que nós venhamos aqui estar iniciando no canal, como tantos outros aqui que passaram, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Fica aí essa nota somente de esclarecimento. Um abraço a todos.